Rádio. A rádio oficial de quem investe. Sarita, bem-vindo, meu amigo, ótimo dia pra você, boa semana pra nós, semana que inaugura a Copa do Mundo, começando ontem com o Equador e Catar, aliás, que jogaço, hein? Ô, com todo respeito ao goleiro do Catar, eu sou melhor do que o goleiro do Catar, certo, Sarita? Pode me colocar debaixo das traves lá, porque, meu Deus do céu, quanta emoção aquele goleirão lá. Com você, Sarita. Bom dia, isso aí, semana de Copa. E realmente, se a gente fizesse uma seleção do TC, acho que a gente ganhava desse Qatar aí, hein, meu? Mas vamos lá, uma semana que promete volatilidade nesses primeiros dias. E quinta-feira aí a gente tem o feriado, né? Mais importante lá nos Estados Unidos, que é o Thanksgiving. Jogo do Brasil, então deve morrer a liquidez na quinta-feira. Sexta-feira volta de feriado, não deve ter também uma liquidez muito boa, não. Aproveitar aí nesses 3 dias que promete volatilidade. A gente vê o Ibovespa em recuperação hoje, o dólar caindo, mas tudo ainda em base muito especulativa, né, o Lula determinando aí quem vai ser o ministro, de um arrefecimento ali de tudo que se esperava que se estourasse o teto ali na PEC. Então a gente tem que continuar visualizando, monitorando na unha esses dados que sim vão fazer preço no nosso mercado. Bom, trouxe aqui alguns destaques de alta e de queda em relação ao pregão de sexta-feira, começando com São Martinho, né? Porrada aí, depois do balanço divulgado, o papel subiu mais de 10%, volume o dobro ali praticamente da média. É um papel que ainda, né, está um movimento mais travado aqui, mais congestionado, né? A gente olha aqui e visualiza o papel trabalhando já alguns meses dentro desse patamar aí dos 29 a 25. E à medida que consiga romper um dos lados, sim, traz boa assimetria para desenvolver o movimento. A assimetria é para cima, dado que o papel caiu forte no decorrer dos últimos meses. Então, espera-se que a gente rompa essa região de resistência aí dos 29,70 e comece uma recuperação no papel, rumo ali a uma região dos 32,70 e depois ali na faixa dos R$36. Vamos ficar de olho, belo sinal que apresentou aí São Martinho no pregão de sexta-feira. Outro que subiu bem foi Embraer. Tinha trazido bastante volatilidade nos dias anteriores, subiu na sexta-feira 2,23%, segue aí, né, na sua tendência de alta, o seu zigue-zague ascendente, e agora tem essa região imediata de resistência 14,60, que se vencida pode levar o papel a buscar os 15,40, já rompeu a retração de meio em 8, então tá mostrando um belo movimento aí de recuperação o papel. Vamos ver se hoje confirma, né, se romper esses 14,60, muito provável que venha buscar no decorrer dos próximos pregões esses 15,40, tentando, né, voltar a estabelecer um viés mais forte de alta depois da queda expressiva que aconteceu no papel do início ao meio do ano. E aqui o último destaque de alta, B3. B3 também que mostrou uma queda muito expressiva. Na sexta-feira abriu em gap de alta, né? Trouxe uma volatilidade ali. Foi uma alta não tão expressiva, mas que sexta-feira muito papel caiu com intensidade, poucos foram os que subiram. Aqui, apesar da alta de sexta-feira, não mostra, né, nenhuma mudança de tendência. A gente vinha num longo canal de alta, deixou topo ali nos 16 e perdeu o canal de maneira convincente, perdeu a média de 200, perdeu média de 100. Então a alta de sexta-feira não significa nada, né? Pode ser só um respiro para voltar a cair. Suporte no papel lá na faixa dos R$11 até os 10,30 inicialmente, depois se vier mostrar um pouco mais de fraqueza realmente, o papel pode vir buscar a mínima do ano, onde chegou a bater ali a faixa de R$9,66. O cenário segue bem pesado para B3, mas obviamente há espaço aí para um respiro pelo menos. Destaques de queda, IRB caiu forte na sexta-feira, uma queda aí de 8,64%, renovando sua mínima histórica, né? Caiu muito forte na quarta, 8,5%, na quinta, 5,80% e na sexta, 8,64%. Fechou nos 74 centavos, nenhuma perspectiva de mudança de tendência, a gente segue aí num canal de baixa bem relevante no papel, e está chegando no fundo do canal, então sim, é provável que consiga dar um respiro aí nos próximos dias, mas o cenário segue muito pesado para a IRB, precisaria romper o canal, iniciar um zigue-zague ascendente, um papel aí que 1 centavo, né, já mexe aí 2, 3% a cotação, então muito difícil operar esses papéis, a empresa segue apresentando prejuízo, então ficaria de fora, até que se tivesse uma visualização mais clara dos fundamentos aí da empresa, para que aí sim, né, pudesse olhar alguma coisa no papel e mais focado médio a longo prazo. Por enquanto segue bem perigoso aí. E depois a gente tem Via apresentando aí na sexta-feira uma queda forte também, né? Uma queda ali de 8,30% papel, estava subindo, bateu na média de 9 e
fechou ali muito feio, né? R$ 2,21, tá testando essa região dos 2,20 como suporte. Se perdido aí nos próximos dias vai começar a apontar para a mínima do ano. O papel chegou a bater R$ 1,76. A gente tem o alvo exatamente ali, né, dessa estrutura, desse ombro, cabeça a ombro, que é um padrão de reversão baixista, e segue apontando para baixo. Infelizmente o varejo muito pesado. O outro destaque de queda foi Magalu, que também caiu forte aí na sexta-feira, mais de 7%, fechou nos 3,15 e tá vindo testar nessa região dos R$ 3 aí como suporte imediato, perdendo aí também, começa a apontar para uma região intermediária ali dos 2,50 e depois para a mínima do ano, onde o papel chegou a bater R$ 2,03. A situação segue bem pesada para o varejo, DIs estressados, né, nos últimos pregões aí, alcançando máximas de muito tempo, e isso realmente fez com que papéis mais sensíveis a essa alta de juros sofressem, setor de consumo, varejo, imobiliário, e assim a gente segue, até como citei no começo, que a gente tem uma clareza maior em relação à PEC, em relação ao Ministério da Fazenda e da Economia. Isso sim pode tirar a incerteza do radar e esses papéis podem voltar aí a respirar um pouquinho mais aliviados. Vamos ver no decorrer dos próximos dias se realmente há esse anúncio aí da parte dos ministros e mais detalhes da PEC. Bom dia, Sanita. Alguns papéis já estão em leilão há alguns minutos já, e o Indifut está avançando 0,83%, no momento a 110.460 pontos, no momento que Dalfut recua 1,11% a R$ 5,329. Daqui a pouquinho a gente já vai ter o mercado à vista aqui nos nossos painéis e atualiza a situação para os nossos ouvintes. Enquanto isso, vamos trazer os pedidos dos nossos ouvintes que já estão mandando. Quem não mandou ainda, dá tempo, mande já pra gente. A Sandra Regina Ferreira Castro quer saber sobre os papéis BBSE3 e também Semin 3, Sanita. Boa, vamos lá. A BBSE segue numa tendência de alta, né? Na sexta-feira, o papel subiu 0,73, segue aí no canal, né? Tá testando o fundo no canal, é um ponto importante. Se perdido aqui, sim, pode trazer uma virada de tendência, uma correção aí um pouco mais ampla ali até a faixa dos 28 e depois um patamar ali dos R$ 26, que é onde está se dirigindo a média de 200, mas a tendência ainda segue altista. Vamos ver nos próximos dias se consegue trazer um pouco mais de força e se romper essa região aí dos 31, aí começa a apontar ali para os 32,25, que foi a máxima do movimento, mas está bem o papel, né? Mediante o contexto, aí está muito bem, inclusive. Semin 3 também segue numa perspectiva bem altista, caiu 3,46 na sexta-feira, mas estava um pouco esticado, né? Vem testar a média de 9. O papel agora vai ter essa região aí dos R$ 3,90 a R$ 4,00 como uma região de resistência forte. Hoje, com a queda do minério, é provável que o papel sofra, especialmente aí na abertura, né? Mas a tendência é de alta. Então, correções aí que respeitem essa região de topo rompido podem, inclusive, trazer oportunidades para compra. O papel buscar essa região dos R$ 4,00, um pouquinho mais para cima ali, tem uma resistência intermediária nos 4,15, mas é um papel que está num excelente momento, né? Vale, Semin, Gerdau estão muito bem, num excelente momento. Vamos ver se continuam assim, com um minério mais forte e com a China aí se recuperando. Certo, o Vitor Luiz de Oliveira pediu análise de Magalu e de varejo como um todo, mas como você já analisou Magalu e Via também, tem como analisar a MER3, que também é pedido de outros ouvintes, Sanita? Vamos lá, MER3 fraca, né? Caiu aí 4,86 na sexta-feira, renovou mínima no ano, fechou ali nos 10,38. O papel está muito pesado, já esticado, já com sobrevenda. Então, um movimento mais provável aí, especialmente com alívio hoje, seria que o papel fizesse um repique, né? Ou pelo menos estabilizasse nessa faixa dos 10, 11 reais, mas a tendência aqui é de forte queda, tá? Respiros mais fracos até média de 9 que não consigam virar lá para cima, pode ser inclusive oportunidade para quem gosta de especular, quem acredita que os DIs vão continuar elevados, que a gente vai ter esse estresse aí na economia, de avaliar uma entrada short. O papel está em franca tendência baixista, obviamente a simetria não é mais a mesma para quem está olhando short, o papel já caiu bastante, mas nada muda, né? Se o papel vier fazer um repique até as médias e perder fundo, a tendência de baixa deve continuar. Não vejo entrada em varejo por enquanto, até que a gente tenha mais claro esses dados da PEC e a definição do ministro da Fazenda, tá? Acho que isso pode continuar fazendo preço aí nesses papéis enquanto não sair essa definição, então ficaria de fora. O César Rodrigo Nunes está pedindo sobre Petri 4, o papel que a gente estava comentando há pouco sobre a Datacom. Portanto, Petri 4.
Petro 4 vem numa tendência de baixa, está segurando ali a todo custo, né, nessa região da média de 200 períodos. Já fez, né, um descanso depois de ter caído muito forte, então já fez esse descanso técnico, pode trazer sim uma pernada de queda rumo ali à região dos R$24, né, como um suporte imediato. Como o ouvinte perguntou, pode ser sim que hoje a gente tenha uma tendência um pouco mais altista no intraday, especialmente por conta desse cenário aí de dividendo, né, um dividendo gordíssimo a ser distribuído, mas tem que olhar com muito cuidado, né, esse cenário. A tendência segue de baixa para o papel e se perder os 26 deve vir rápido ali para os 24. Então eu ficaria de fora, só vejo compras no papel se realmente ele voltar ali a negociar para cima dos R$30, começar a virar médias para cima, fazer um zigue-zague ascendente. Por enquanto, esse não é o meu cenário mais provável, não. Então teria bastante cuidado com o Petrobras. No momento, o Ibovespa avança 0,03%, o mercado já está aberto, está na máxima intradiária 108.898 pontos e o Dow Foot recua 1,37% a R$ 5,315. Daqui a pouquinho a gente mergulha aí no mercado à vista. Enquanto isso, o Jefferson Medeiros pede SPA3. Espaço Laser, vamos lá, apresentou aí na sexta-feira uma alta, né, de 2,88, mas nada mudou, o papel segue renovando mínimas históricas, né, vem num zigue-zague descendente aí, bateu na média de 9, inclusive, para quem continua acreditando na queda do papel, se no pregão de hoje perder a mínima de sexta-feira, pode voltar a testar sua mínima histórica, né? Foi estabelecida ali em R$ 1,32 na quinta-feira, e se perder essa região, vai continuar apontando para baixo. Tendência muito baixista no papel, daria assim para desenhar um pivô aqui, né? Com um alvo bem longo, diga-se de passagem aqui, mas esse pivôzão apresentaria um alvo para o papel de 98 centavos. Então, muito cuidado com espaço laser. Se perder esse fundo aí, 1,32, que foi a mínima de quinta-feira, possivelmente a gente tem uma nova pernada de queda. Só vejo compras aqui e olhando simplesmente o ponto técnico, se rompesse esse canal, virasse médias para cima, iniciasse um zigue-zague ascendente, tá? Mas com o cenário estressado ainda, essas incertezas que eu citei, especialmente quando eu falei de varejo, seguem também fazendo preço em espaço laser, então teria um pouco de cautela para a entrada agora, mesmo que o papel tenha caído bastante, pode sim continuar o seu viés baixista. Muito bem, Sérgio Sanita, no momento em que começa a rolar a bola, na verdade 5 primeiros minutos da primeira etapa entre Inglaterra e Irã, a gente vai ficar de olho aqui conforme os gols forem saindo. Vocês aí de todo o país devem estar com um olho no Home Broker, outro na Copa do Mundo, não será diferente aqui na TC Rádio. Sanita, um destaque que mereceu urgente no painel Mover Pro foi esse aqui, vamos à informação. Morgan Stanley rebaixa ações brasileiras para neutras em função do risco fiscal. Dado importante esse, revisão baixista nas ações brasileiras por parte do Morgan Stanley. Morgan vê menor chance de condução econômica ortodoxa no Brasil, digamos ideal para a instituição. Política fiscal frouxa torna a renda fixa brasileira mais atrativa e desconta o fluxo de capital da renda variável em prol da fixa, entende e argumenta o Morgan Stanley. As taxas de juros longas elevadas minam a atratividade da Bolsa Brasileira, segundo o banco também. Bom, a gente vai repercutir, é mais um dos temperos para a gente colocar na cobertura do mercado à vista. 10h06 e nós temos o Ibovespa tocando máxima intradiária, 0,32% de alta, 109.223 pontos. Sanita, quando eu vou aqui para os destaques de alta de momento, CEMIG subindo 3%, R$10,65. MRV também subindo 3% a R$8,66. O que é que você pode trazer em relação a essas duas, hein? CEMIG e MRV. Bom, vamos lá, CEMIG aí hoje apresentando então essa alta, mas vinha de uma pernada muito forte de queda, né? Então natural esse respiro até as médias. Só haveria compra aqui se o papel voltasse a mostrar força, né? Iniciando esse zigue-zague, voltando a virar médias para cima. Pode ser aí que o ânimo bem relevante no papel nesse início de pregão tenha sido por conta da notícia da Copel ali, né? Que o governo ali quer distribuir, vender participação, ficar com apenas 15% ou 10%, se não me falha a memória aí da companhia. Então deve fazer bastante preço aí em Copel, e isso pode ter animado o CEMIG também, né, que tem possíveis gatilhos aí para privatização. Mas a tendência ainda é baixista, e se perder essa região de mínima R$10, ali vai apontar para a mínima de meses anteriores ali nos 9,70. E MRV vai
vai apresentando aí uma alta também de 3,10%, mesmo cenário de CEMIG, né? Vinha numa pernada muito forte de queda, tá em cima de região de suporte, natural que faça um respiro até as médias, mas não vejo também nenhum motivo para compras aí até que o papel consiga, né, quebrar essa linha de tendência de baixa, inicia um zigue-zague ascendente. O cenário hoje, por enquanto, na abertura, mostra ser aí um respiro, né, de toda a queda que esses papéis apresentaram. Então, muito cuidado, a gente segue com incertezas no radar e isso pode continuar fazendo preço na nossa bolsa. 10:08, esse é o Sanita conosco. Sanita, só dizer que saiu de leilão Via já é o papel que mais sobe entre todos aqueles que compõem o índice, 4,5%, 2,31. Em linha com os seus comentários a respeito do varejo, que apanharam bastante na sexta-feira e ao longo das últimas semanas, e agora com esse arrefecimento profundo na curva de juros, 30 pontos base na cauda média e longa a menos, vão sendo, digamos que, premiados aí, contemplados. Via se descolou bastante. Nós temos Magalu, por exemplo, MGLU3 em leilão. O leilão está apontando para uma alta de 2,6%. Via já saiu, está acima de 4% no viés de alta. Bom, você falou de São Martinho, de Embraer, de B3, de IRB, de Via, de Magalu. Falou também aqui ao longo dos últimos minutos de CEMIG, CEMIM, BB Seguridade. Quando eu vou agora para a ponta oposta, Sanita, e passeio pelos papéis da galera, tem gente sempre curiosa com Vale. Vale tá caindo 1,99% agora, R$ 79,17 eu flagro no home broker. E o minério de ferro embaralhado com a sua projeção de curto prazo em meio a uma China que hora vai, hora vem. O que você pode falar da mineradora? A Vale está em tendência de alta, né? Mas vinha um pouco eufórica e dado a queda do minério hoje natural, né? Que abrisse um pouco pressionada, abriu exatamente em cima da média de 9 ali, nos R$ 79,00, né? Então essa região é uma região de suporte para o papel, foi topo anterior, passa a média de 9 por ali. O papel conseguir se segurar aí, né? E nos próximos dias voltar a mostrar força, a gente segue na sua tendência altista, tendo ali como região imediata de resistência para o papel, a faixa dos 84,70, depois o topo ali de junho, né, onde o papel chegou a bater 86,47. Segue uma franca tendência de alta, mas tomaria um pouquinho de cuidado, né, exatamente com essa visão da China aí, com hora fala de tirar restrições, hora coloca restrições. A gente tem que olhar o minério. Minério continua em tendência de alta, é bem provável que a Vale continue. Minério corrigir um pouco, é provável que a Vale sofra um pouquinho mais, pode vir buscar a região de 76 a 74 reais. Tá certo, Sanita. Bom, por aqui, a Sandra Regina Ferreira Castro até complementa e coloca CPLE 6, ou aliás, CPLE subindo mais de 16%. Coloca a Sandra aqui no nosso chat do YouTube. Flávio Maranhão tá na área. E o Digão fala de Abev 3, ou seja, os papéis da Ambev, em ritmo de Copa. Comente aí, Sanita. Ambev ou Copel? Na ordem que você preferir. Copel tá nessa subida aí, em cima de uma diluição da participação do governo do Paraná, que nós noticiamos aqui com o urgente do painel Mover Pro. Na ordem que você quiser, Sanita. Vou começar com a Ambev, então. Ambev que vem numa tendência um pouco mais indefinida aí no curtíssimo, né? A gente vai vendo aqui topos mais altos, fundos mais baixos, então exatamente uma leitura de alargamento, onde a volatilidade vai aumentando. Se o papel vier cumprir a estrutura, obedecendo essa estrutura, tem possibilidade de continuar num viés baixista ali, rumo a essa região da média de 200, ali próximo dos 14,70. Então só vejo compras no papel se ele realmente marcar uma região de fundo e vier mostrar força para romper essa região dos 16,5 a 16,80 ali que ele atingiu, e nesse cenário continue mostrando força, há espaço ali para os 17,5 e depois a região de topo ali, onde o papel chegou a bater mais de R$19, R$19,20. Para baixo, se perder essa região aí da média de 200 períodos, pode trazer uma correção um pouquinho mais ampla lá na faixa dos R$14, R$13,90 e depois uma faixa intermediária dos R$13,40. Então tá bem definido o papel, eu aguardaria aí mais dados, né, dessa estrutura rompida para avaliar a entrada no papel, seja long ou seja short. E Copel, né, como saiu a notícia, o papel ainda está em leilão. Se abrir aí com 16% de alta, a gente estima aqui que o papel vai abrir acima dessa região de topo, né? E aí vai fazer um baita pivô aqui. A gente poderia até projetar um alvo provável para o papel,
projetar toda essa distância aqui a partir desse fundo, o papel projetaria um alvo ali nos R$9, tá? Então vamos ficar atentos, se abrir especialmente acima dos 8,20 ali, conseguir se manter acima dessa região, é um papel que tem bastante espaço para buscar R$9, e com essa notícia realmente vai fazer preço hoje, não tem como não fazer preço. Agora a questão é se o papel consegue fechar acima dessa região dos 8,20, aí sim vai continuar mostrando força para um viés mais forte de alta. Então imagine aí quem estava vendido no papel, né, acreditando que o papel ia perder essas médias aí, já vai tomar um stop gigantesco aí na abertura. Então por isso que tem sempre o gerenciamento do risco, não dar all-in, não pesar demais a mão, né, porque pode acontecer, como aconteceu essa notícia aí, o papel já subindo 16 no leilão, tá? Então tendência pode ficar bem altíssima se fechar acima dos 8,20. Pois é, e agora a subida teórica alcança quase 19%. É um senhor pivô em termos gráficos, como o nosso Sérgio Sanita pontua. Você que está chegando agora, o governo do Paraná anunciou mais cedo, nós pagamos aqui com a urgência do painel Mover Pro, a intenção de diluição na participação da Copel, ficaria ali restrito a 15% na detenção dos papéis e 10% no que diz respeito ao direito a voto. Sanita, meu parceiro, um super obrigado para você, boas negociações por aí, boa Copa, meu amigo, e amanhã a gente volta a conversar, até lá. Valeu, abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.